Seja bem-vindo a essa videoaula. Nesse vídeo vou mostrar a base de dados que efetivamente nós vamos utilizar para fazer o teste e aplicação e entendimento dos principais algoritmos de aprendizagem de máquina. Como o nosso objetivo é trabalhar com classificação, conforme nós vimos nos vídeos anteriores sobre esse assunto, nós vamos gerar essa base de dados, que ela é composta pelo gênero da pessoa, pode ser aqui com os valores masculino ou feminino, a idade da pessoa, que está dividida em faixas etárias, como por exemplo, o menor do que 20, entre 20 e 39 e maior ou igual a 40. O estado civil pode ter 4 valores. A pessoa pode ser solteira, casada, divorciado e viúvo. O número de dependentes que essa pessoa possui, que pode estar entre 0 e 2, 3 e 5 e maior do que 5. E tem aqui a renda da pessoa, se está entre 700 e 8 mil, entre 8.001 e 15 e maior do que 15 mil. Aqui seria a renda e mais 3 valores para residência. Então, a residência pode ser alugada, pode ser própria ou a pessoa pode morar com os parentes. E também se a pessoa tem veículo próprio, então, somente com os valores sim e não. Esses aqui são os atributos previsores. Então, através desses atributos previsores, eu quero encontrar algum tipo de referência com o perfil do pagador. Então, o perfil do pagador é a nossa classe, que pode ter os valores médio, então, perfil de pagador, que é uma pessoa média, ou talvez atrasa uma parcela a outra, mas ele consegue pagar. O perfil de pagador bom e o perfil de pagador ruim. Então, o objetivo de uma base de dados dessa é analisando com inferência todos esses atributos aqui, eu quero prever se essa pessoa, qual que é o perfil de pagador dessa pessoa. Então, dessa forma, vamos supor que a loja ela pode tomar uma decisão, quando uma pessoa vai comprar, fazer alguma compra parcelada, então a loja pode tomar uma decisão se ela vai ou não vai conceder aquele parcelamento. Então, se a pessoa tiver um perfil ruim, talvez ela não venda parcelado. Se ele tiver um perfil médio, pode vender, mas com uma parcela mais baixa ou com menos parcelas. E se ele tiver um perfil pagador bom, a loja pode vender, ou melhor, pode fazer várias formas diferentes de parcelamento. Então, a ideia da base de dados que nós vamos trabalhar vai ser essa aqui, que são 20 registros. Então, tem 20 registros de exemplos de pessoas de uma loja e, com base nisso, eu quero prever para novos usuários, para novos clientes, eu quero prever qual que é o perfil. Lembrando, conforme foi visto lá na aula de classificação, esses dados são dados históricos, ou seja, com base nesses dados eu quero prever o comportamento de uma outra pessoa. E uma dúvida que talvez você tenha é que nós estamos trabalhando com, eu mostrei lá na aula anterior, esse vídeo, esse diagrama, entidade relacionamento daquela base de dados, aquela base de dados comercial. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos gerar, como está apontando essa seta, através desse modelo entidade relacionamento, que nós vamos fazer a geração dessa tabela. Então, aí que entra aquela questão que eu já havia falado sobre uma base de dados transacional, ela nem sempre ela está preparada para você trabalhar com análise e com classificação. Então, o que nós vamos precisar fazer? Extrair todos esses dados que estão nesse modelo
para gerar esses valores. Vou pegar, por exemplo, aqui ó, o gênero. Então, o gênero é fácil. Tem um atributo gênero aqui. Então, esse aqui é fácil de fazer. O atributo idade, aqui eu tenho a data de nascimento. Então, com base na data de nascimento, eu vou gerar a idade. A idade está dividida em faixas. Nos próximos vídeos eu vou explicar melhor sobre essas faixas. Então, aqui eu vou ter que fazer um cálculo para ver qual que é a idade da pessoa e transformar essa idade em uma faixa. O próximo, o estado civil, também tem aqui na pessoa, então é fácil de conseguir. Agora, os dependentes, veja que eu não tenho a quantidade de dependentes, eu tenho uma tabela pessoa dependente. Então, o que eu vou ter que fazer? Fazer um select lá com count e contar quantos dependentes uma pessoa tem para encaixar em alguma dessas 3 faixas. De forma similar, para buscar a renda da pessoa, vou ter que buscar nessa tabela aqui, ó, que é a pessoa empresas, que é que indica em quais empresas essa pessoa trabalha, e tem o salário aqui. Então eu vou ter que fazer um sum, somar esse salário para conseguir calcular a renda. Com relação à residência, então a residência já tem um campo aqui. Então é só buscar esse. O veículo também já tem um campo aqui direto na tabela de cliente. Então, o que eu vou precisar fazer assim, de processamento adicional é acessar essa tabela de pessoas e empresas e acessar essa tabela de pessoas dependentes para conseguir saber esses 2 atributos. O perfil do pagador ele vai ser feito com base nas vendas que essa pessoa fez, ou nas compras que ela fez, e principalmente com base nas parcelas. Então, eu vou mostrar depois como que nós vamos buscar esses dados das parcelas para ver o que o cliente pagou e o que o cliente não pagou, para assim nós definirmos um valor para classificar ele, para dizer se esse cliente é um pagador tipo, perfil médio, perfil bom ou perfil ruim. Então, nas próximas aulas, nós faremos todo esse processamento passo a passo nessa base de dados transacional, objetivando gerar uma tabela como essa. Então, geralmente é assim que é feito para trabalhar com classificação. Eu preciso buscar os dados de várias fontes diferentes. Depois que eu busco esses dados, eu tenho que colocar eles aqui num padrão. Então, isso nós vamos ver nas próximas aulas. E com isso nós fechamos essa videoaula em que eu mostrei qual que vai ser a base de dados padrão que nós vamos utilizar para demonstração de alguns dos principais algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, até a próxima aula.